Olá, seja muito bem-vinda de volta ao meu canal. Este é meu novo projeto, Casaquinho Mamãe e Bebê. O casaco do bebê igualzinho ao da mamãe. Eu vou te ensinar a fazer em 5 tamanhos, infantil mais o adulto. Este é o RN, vou ensinar o de 1 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, o de 9 a 12 e o adulto. Ele é basicamente feito em pontos em relevo, tanto por trás quanto pela frente. Esse trançado é ponto em relevo pela frente. A manga tem a trança, o gorrinho também. E a barra do casaco também com a trança. A manga é ajustável. Essa manga é um pouquinho mais difícil de fazer, mas eu vou te dar outra opção se você não conseguir fazer essa. Esse é o RN. Este daqui é o de 3 a 6 meses. Igualzinho. Capuz. E aqui é o casaquinho da mamãe. Ele é igualzinho o do bebê. A mesma barra no corpinho, nas laterais, na manga. O gorro também igual. Traseira do gorro. A única coisa que diferencia foi a barra da manga, que eu utilizei o mesmo trançado da barra do corpo. É por essa barra que você pode substituir a do casaquinho infantil, porque ela é bem chatinha de fazer, mas o acabamento fica lindo. O da mamãe eu optei por essa para facilitar a vida da mãe. Então vamos à lista de material. Antes da lista de material, eu só quero dar uma informação que este casaquinho não é invenção minha, tá? Eu peguei a receita na internet e eu só adaptei para todos os tamanhos, inclusive o da mamãe, tá? O tamanho G. Eu vou fazer com você o tamanho de 9 a 12 meses, mas para todos os tamanhos vamos precisar de tesoura, agulha de tapeceiro para esconder os fios, centímetro, botão. A quantidade de botões é a sua escolha. Eu não sei se eu vou colocar 4 ou 5, mas eu tenho 5 aqui. Marcadores, no mínimo 4. Para fazer o capuz, eu preciso marcar onde vão ser os pontos fantasias, por isso eu tenho mais 4. Agulha de crochê 3 milímetros para esta lã mais bebê da Círculo. São 100 gramas cada novelo. Para o de 9 a 12 meses eu vou usar os 2 novelos. Dependendo do seu ponto, pode ser que você use mais de 2 novelos, então é sempre bom ter mais um. Os outros tamanhos, o RN, um novelo só dá. O de 1 a 3 meses, um novelo e um quarto. De 3 a 6 meses, um novelo e meio. De 6 a 9 meses, quase 2 novelos, sempre de 100 gramas. E o do adulto é um tamanho G, eu usei 6 novelos. E ainda sobrou um pouquinho, então é 5 novelos, quase 6. Então, vamos à aula. Aqui eu fiz um gráfico com o número inicial de correntes e a distribuição dos pontos na primeira e na segunda carreira de todos os tamanhos. O adulto eu fiz também com a lã mais bebê da Círculo, porque ela é uma lã mais macia, mais fininha, mais fácil de trabalhar e o casaco fica mais gostoso para usar. Eu usei os 6 novelos, tá? Da cor Off-White. E aqui eu tenho uma tabela com as medidas mínimas para os casacos. Eu vou deixar uma foto na minha página no Facebook para você ter uma melhor visualização. Então, vamos começar. Eu vou fazer o de 9 a 12 meses, então vou começar com 100 correntes. Para começar, faço o nó inicial. Faço uma argolinha com a linha, seguro entre os 2 dedos, passo a agulha no meio, com o dedo de trás eu puxo o fio, dou a laçada, passo por dentro, dou outra laçada, passo por dentro, tiro o dedo, puxo e ajusto. Agora eu vou fazer as 100 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Eu vou fazer as minhas 100 e volto com você. Fiz as minhas 100 correntes e para todos os tamanhos, eu vou acrescentar mais uma. Já vou deixar à mão o marcador. Eu vou pular essa primeira corrente e vou fazer toda a carreira em ponto baixo. Respeitando o gráfico, eu vou fazer 14, o adulto 20, 6 a 9 meses 13, 3 a 6 meses 12, 1 a 3 meses 10 e o RN 9 pontos baixos. Então, eu estou no segundo, 3, 4, entendeu a linha? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 pontos baixos. O canto é só um ponto baixo. E eu marco esse ponto baixo, é o nosso primeiro canto. Agora, a primeira manga, 19 para mim. Um, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer os meus 19 e já volto com você. Fiz os meus 19 pontos baixos da manga, o próximo canto igualzinho ao primeiro. Um ponto baixo. E marco esse ponto baixo. É o segundo canto. Agora, 30 pontos baixos. Eu vou fazer aqui os meus 30 e já volto com você. Acabei os 30 pontos baixos e agora o outro canto. Igual aos outros, um ponto baixo e marco esse ponto baixo. Agora é a outra manga, 19 pontos baixos, mais um canto igual aos outros e os 14 pontos baixos da frente. Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Terminei minha carreira de pontos baixos, a primeira. A segunda carreira é toda em pontos altos e para todos os tamanhos começa do mesmo jeito. Eu faço uma corrente, viro o trabalho, pulo essa corrente de virada e no primeiro ponto faço um ponto alto. No segundo ponto, outro ponto alto. Vou pular 2 pontos, no terceiro eu vou fazer o ponto V, que eu chamo de ponto fantasia, que é a trança do casaquinho. Então, são 2 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. É tudo igual para todos os tamanhos até aqui. Vou pular 2 pontos e no terceiro o meu ponto alto. Aqui é que vai mudar um pouquinho. O meu serão 7 pontos altos. O de adulto, 13, de 6 a 9 meses, 6, de 3 a 6 meses, mais 5 pontos altos, de 1 a 3 meses, 3 pontos altos, e o RN, só mais 2. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7. Chegando no marcador, igual para todo mundo, para todos os tamanhos. Tiro o marcador e vou fazer 3 pontos altos no mesmo lugar, sem corrente de separação, os 3 direto. 1, 2 e 3. Os cantos são os aumentos da pala. Então, eu pulo o primeiro ponto onde está a linha. O segundo é onde eu vou marcar para ser o próximo aumento na próxima carreira. Desculpa. Agora, para mim, eu vou fazer 7 pontos altos, o ponto fantasia e mais 7 pontos altos. O de adulto, 13 fantasia, 13, de 6 a 9, 6 o fantasia, 6, de 3 a 6 meses, 5, fantasia, 5, 1 a 3 meses, 4 fantasia, 4, e o RN igualzinho, 4 fantasia, 4. Então, o meu são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O ponto fantasia, que é igual para todo mundo. Pulo 2 pontos, no terceiro faço o ponto V. 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntes de separação. E mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Esse aqui é a trancinha, a primeira parte da trança da manga. Pulo 2 pontos e eu vou ter que ter mais 7 pontos altos antes do marcador. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cheguei no marcador, igual para todos os tamanhos. Os cantos vai ser sempre igual, tá? Para todos os tamanhos. São 3 pontos altos no mesmo lugar. E vou marcar o segundo. Aqui o primeiro, este aqui o segundo ponto. Agora, são só pontos altos, são as costas. Eu vou ter 30, 42 adultos, 6 a 9, 27, 3 a 6, 25, 1 a 3, 21 e o RN 19. Eu vou fazer os meus 30 pontos altos e quando chegar no próximo marcador, eu volto. Cheguei no penúltimo marcador, tiro e 3 pontos altos no mesmo lugar. Opa. 2 e 3. Vou marcar o segundo. Primeiro, o segundo. Agora, aqui é a outra manga. É o mesmo esqueminha da manga, da primeira manga. 7, o ponto fantasia 7. E os outros também é a mesma coisa. Minha Gaia já começou com o chororô dela diário. Dois, 3, 4, 5, 6, 7.
Pulo 2 pontos e faço o ponto V. 2 pontos altos, 2 correntes, e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. E é manha, tá? A Gaia não tem nada, né? Ela tem idade, é a única coisa que ela tem. Não se preocupe, ela não é maltratada, muito pelo contrário. Voltando, terminei o ponto fantasia, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, pulo 2 pontos, e aqui tenho que ter mais 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cheguei no meu último marcador. Tiro ele fora. 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2 e 3. Marco o segundo. O primeiro, o segundo tá aqui. E agora é o contrário da outra parte da frente. Primeiro são 7 pontos altos, depois o ponto fantasia e os 2 últimos. Os outros, o mesmo esqueminha. Então, aqui são 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pulo 2 pontos, 1, 2, no terceiro, o ponto V. 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntes de separação. E mais 2 pontos altos no mesmo lugar. E para todos os tamanhos, eu vou pular 2 pontos e vão sobrar mais 2 pontos, onde eu faço um ponto alto em cada ponto. Então, eu começo a carreira com 2 pontos altos e termino a carreira com 2 pontos altos em todos os tamanhos. Não vou mais precisar disto aqui. E a nossa pala vai ficando com esta aparência. Opa! A terceira carreira requer um pouquinho mais de atenção, mas depois que você pega o jeito, fica fácil de fazer. Eu vou começar com uma corrente, virar o trabalho. E essa carreira, que é do lado da frente, nós vamos trabalhar em pontos em relevo, por trás e pela frente. O primeiro é um ponto meio alto, meio ponto alto. O segundo, antes do ponto fantasia, é um ponto alto em relevo, pego por trás. Passo a agulha por trás do ponto, puxo a linha, subo um pouquinho e fecho o ponto alto. Agora vem o ponto fantasia. O ponto alto em relevo é pela frente. Então, eu passo por trás do ponto, né? Ele fica na frente, por isso ponto alto em relevo pela frente. Vou fechar só 2. Não termino de fechar o ponto alto. Dou outra laçada na agulha, passo o próximo ponto alto em relevo, fecho 2, fico com 3 linhas na agulha.
fecho todos. São 2 pontos altos em relevo fechados juntos, tá? É isso que dá o efeito de trança. Entre as 2 correntes eu faço meio ponto alto, 2 correntes de separação e outro meio ponto alto. Nos outros 2 pontos altos do ponto fantasia, também pela frente. Pego pela frente, fecho só 2, fico com 2 linhas na agulha, dou a laçada, pego de novo pela frente, fecho só 2 e fecho todos. Aqui eu estou formando a trança. O resto da carreira, tanto faz quantos pontos você tem até antes do marcador, são todos em pontos em relevo por trás. Eu vou ter 8, porque eu tinha 7, mais o aumento da carreira de baixo, então eu vou ter 8. Três, quatro, escapou, 5, 6, peguei errado aqui. 7 e o 8º, que é o aumento da carreira anterior. Aqueles 3 pontos altos no mesmo lugar. Cheguei no marcador, tiro. E diferente da primeira carreira, aqui serão meio ponto alto, tá? 3 no total. 1, 2 e 3. Vou marcar o segundo. O primeiro é este aqui, este é o segundo. Vou seguir em ponto alto em relevo até chegar no ponto V, no ponto fantasia. Não esqueça que esse primeiro ponto, ele tá bem juntinho, porque é o aumento da carreira anterior. Tem que fazer. Em todos os tamanhos, ele vai estar bem juntinho do marcador. Chegando perto do ponto fantasia, o ponto V, vou fazer igual o primeiro, formar a trança. Então, até aqui eu trabalhei ponto alto em relevo por trás. O ponto V, eu trabalho ponto em relevo pela frente. Então, eu pego ele pela frente, dou a laçada, só fecho 2. Pego o próximo, dou a laçada, só fecho 2 e fecho todos juntos. No espaço de 2 correntes, meio ponto alto, 2 correntes e mais meio ponto alto. O outro lado do ponto fantasia, do ponto V. Ponto alto em relevo pela frente, só fecho 2. Outro ponto alto em relevo pela frente, só fecho 2. Fico com 3 linhas na agulha, fecho todos. Vou trabalhar em ponto em relevo até o marcador. E para todos os tamanhos, a mesma quantidade que tem aqui, tem que ter aqui. Ele é dividido igualmente.
Nos cantos, onde estão os marcadores, o que muda de uma carreira para outra é que na carreira da frente, na carreira de ponto alto em relevo, é meio ponto alto. E na carreira onde são os pontos altos, o canto é de ponto alto. Sempre 3, ou 3 pontos altos, ou 3 meio ponto alto. Mas é sempre os 3 e eu marco sempre o segundo. Cheguei no canto, meio ponto alto. 1, volto no mesmo lugar. 2, volto no mesmo lugar. 3. Vou marcar o segundo. 1, 2. Agora aqui são as costas, tudo em ponto alto em relevo por trás. Nas costas a gente não tem a trança. Lembre-se que o primeiro ponto está bem juntinho do marcador. Eu vou fazer os meus aqui e volto com você para fazermos juntas o próximo marcador, o próximo aumento. Cheguei no marcador, tiro, meio ponto alto. 1, 2 e 3. Marco o segundo. E o resto é igual a outra manga e a outra frente. Ponto em relevo por trás, aqui ponto em relevo pela frente, ponto em relevo por trás, o outro marcador meio ponto alto, 3, depois ponto alto em relevo por trás, aqui o ponto alto pela frente, e eu volto quando eu chegar aqui nos dois últimos. Os últimos 2 pontos, igual para todos os tamanhos. O penúltimo é em relevo por trás. Escapou. E o último ponto, como no início desta carreira, é meio ponto alto. Você tem que tomar cuidado que às vezes nós pegamos esta correntinha aqui, só que esta corrente é a do ponto alto em relevo. A corrente inicial, a última correntinha, fica aqui de ladinho. Senão seu trabalho fica torto. Desculpa, aqui é meio ponto alto. Faço meio ponto alto, como no início desta carreira. Uma corrente para virar, viro, e essa carreira toda é em pontos altos. Então, eu inicio com ponto alto. Para você se lembrar, a carreira do avesso, que eu faço o ponto V, ela começa e termina com ponto alto. A carreira da frente, que eu faço a trança, ela começa e termina com meio ponto alto. Então, o primeiro é um ponto alto, o segundo é um ponto alto. Estes 2 pontinhos aqui é o da trança e do meio ponto alto da carreira de trás. Eu vou fazer o ponto V no espaço das 2 correntes. 2 pontos altos. Duas correntes. E mais 2 pontos altos. Esses próximos 2 pontos aqui também. Esse aqui é o meio ponto alto da carreira de baixo e esse aqui é o da trança. Eu pulo, tá? Então, no terceiro ponto, eu continuo com meus pontos altos. No início também pulamos 2 pontos, né? Entre o ponto fantasia e os pontos altos, aqui é a mesma coisa. E o início e o fim de cada carreira é igual para todos os tamanhos. O que muda de um tamanho para o outro é a quantidade de pontos entre o ponto fantasia e o marcador. Mas o desenho é tudo igual. Cheguei no marcador, eu estou na carreira do avesso, então são 3 pontos altos no mesmo lugar.
Um, dois e 3. Sempre marco o segundo. 1, 2. Continuo com ponto alto até chegar no ponto fantasia. Olha, o primeiro tá bem aqui do ladinho. Tem que fazer, tá? É o aumento da carreira anterior. Onde nós fizemos o meio ponto alto. É isso que você tem que prestar bastante atenção, porque senão seu casaco vai ficar torto. Sempre tem um ponto bem juntinho antes e outro depois do marcador, que são os 3 pontos da carreira anterior que fizemos o canto. Olha, o último ponto antes do ponto fantasia. Este ponto é o ponto da trança. E este aqui é o ponto, meio ponto alto que fizemos dentro da trança. Pulo os 2, no espaço das 2 correntes, faço o ponto V. 2 pontos altos. 2 correntes. E 2 pontos altos. Aqui agora é só uma repetição. Pontos altos, o canto 3 pontos altos, as costas do trabalho toda em pontos altos, o marcador 3 pontos altos, marco do meio, pontos altos, o ponto fantasia, que é o ponto V, eu vou fazer no espaço das 2 correntes, continuo com pontos altos, o outro marcador. Quando eu chegar no último ponto fantasia, eu volto com você. Cheguei no final da carreira, o último ponto fantasia. Aqui eu tenho uma dica para te dar. Nós sempre pulamos 2 pontos antes do ponto fantasia e 2 depois. Esses 2 pontos são do ponto fantasia da carreira anterior, que é um dos 2 pontos altos em relevo juntos, e o outro ponto é do meio ponto alto, que nós fazemos entre as correntes, tá? Então, para você ter certeza até onde você vai. Então, este aqui foi meu último ponto alto. Aqui eu tenho 2 pontos, olha, esse aqui é o do ponto alto em relevo e este outro ponto aqui é o do ponto do meio ponto alto. Então, agora eu venho no espaço entre as correntes e faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Olha, do outro lado é a mesma coisa. Esse primeiro ponto é do meio ponto alto da carreira de trás. Esse outro ponto é o dos 2 pontos em relevo juntos, né? Então, é no terceiro que eu vou fazer o meu penúltimo ponto alto. Lembrando que o último ponto alto fica aqui de ladinho. Não pode esquecer de fazer. Faço uma corrente, viro o trabalho, e agora é só uma repetição de carreiras. Uma carreira com ponto em relevo e a outra carreira, os pontos altos. Para você lembrar, a carreira de ponto em relevo começa e termina sempre com meio ponto alto. E a de pontos altos começa sempre com ponto alto. Eu vou fazer mais um pedaço com você. O segundo ponto é em relevo por trás. Chegou no ponto fantasia. Ponto alto em relevo pela frente, fecho só metade. Outro ponto alto em relevo pela frente, fecho só metade. Fecho todos juntos. Meio ponto alto. 2 correntes. Outro meio ponto alto. O final da trança, ponto alto em relevo pela frente,
fecho metade, faço outro ponto alto em relevo pela frente, fecho só metade e fecho todos juntos. E continuo com ponto alto em relevo por trás. Requer um pouquinho mais de atenção, mas depois que você pega o jeito, vai rapidinho. Os cantos na carreira de ponto em relevo são meio ponto alto, 3 e marco o segundo. E a carreira do avesso são 3 pontos altos, também marcando o segundo. Tá? E é só essa repetição. Eu vou fazer a pala até chegar, minha tabela, 9 a 12 meses é o tamanho que eu estou fazendo, 12 centímetros, tá? Então, esses 12 centímetros eu vou contar daqui pra baixo, tá? Quando eu chegar aos 12 centímetros, eu volto com você. Cheguei no final da minha pala, eu fiquei com 11 centímetros e meio, não tem problema. Tem mais uma carreira de fechamento, eu alcanço os 12. E para o fechamento da pala, eu preciso saber a medida do peito, que eu meço pelas costas de um marcador ao outro. A medida do meu peito é 26 centímetros, tá? 52 é o total, metade dele, 26. Eu tenho de peito 29,5. Não tem problema, tá? Tem problema se fosse menor de 26. Se o seu deu 25, 24, eu já lhe explico como fazer. Se deu menos que isso, aí sim você vai ter que fazer mais uma carreira de pala, tá? Então, eu já adiantei o início da carreira. Tanto faz se você está na carreira de ponto em relevo ou na de ponto alto. O fechamento é da mesma forma. Fiz aqui meu último ponto em relevo antes do marcador. No marcador, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente, vou ir até o outro marcador, aqui a manga nós fazemos depois. Cheguei no outro marcador, faço outro ponto baixo. E continuo meus pontos em relevo até o próximo marcador. Se você está na carreira de ponto alto, continue com seus pontos altos até o próximo marcador. Agora, para eu te explicar como você faz, se a sua medida deu 24 ou 25, vamos supor que tenha dado 24, 2 centímetros a menos. Você vai pegar o seu centímetro e olhar quantos pontos cabem em 2 centímetros. Olha, 2 centímetros, 1, 2, 3, eu tenho 4 pontos. Então, ao invés de fazer uma corrente, você faça 4, tá? Não se preocupe se é número par ou número ímpar de correntes, que na hora de fazer o desenho da manga, a gente conserta isso, tá bom? Então, eu vou continuar a fazer os meus pontos em relevo até o próximo marcador e já volto com você. Cheguei no próximo marcador, faço igualzinho o outro lado. No marcador, um ponto baixo. O número de correntes que você pôs do outro lado, eu coloquei só uma. Pulo toda essa manga. Se você está na carreira de ponto alto, você vai fechar ao contrário. Mas não se preocupe, porque dá para virar. Faço outro ponto baixo e continuo com os meus pontos em relevo por trás. O marcador realmente atrapalha, mas eu não tiro, porque na hora de fazer a manga, fica mais fácil para eu te explicar aonde colocar os pontos. Eu vou continuar o meu aqui e volto com você na próxima carreira, quando eu chegar perto dessa corrente. E mais um detalhe só que eu preciso te falar. Conte os pontos depois do ponto fantasia, deste aqui,
até chegar ao próximo ponto fantasia, porque eu preciso, para fazer a barra do casaquinho, que é de trança, eu preciso de múltiplos de 5, tá? Então, conte e eu já te explico o que a gente faz se não der o múltiplo de 5. Cheguei perto da onde nós fizemos a junção da pala e eu tenho no total 102 pontos. Como é que eu contei antes de fazer esses pontos aqui? Eu tenho 20 pontos daqui até antes do marcador, o último ponto antes do marcador, então 20 aqui, 20 aqui. Eu tenho 56 de costas e mais 3 de cada lado. Esses 3 o que são? O ponto baixo, a corrente e o outro ponto baixo. Então, de 102 pontos, eu vou diminuir 2 pontos. Se o seu deu 104, compensa você aumentar 1 ponto, tá? Então, eu vou explicar como diminui e como aumenta. O ideal é aumentar e diminuir na carreira de pontos altos, tá? A minha de pontos altos eu já vou diminuir aqui. Se você está na carreira de relevo, espere a próxima de ponto alto para diminuir ou aumentar, tá? Não vai dar diferença no seu trabalho. Então, eu fiz o último ponto da carreira, que é este daqui. Este daqui é o ponto baixo. Faço um ponto alto. Se você estiver na carreira de ponto em relevo, é ponto alto também, tá? Ele não vai aparecer porque é embaixo da manga. Aqui, na corrente de separação, eu faço outro ponto alto e outro ponto alto no ponto baixo do fechamento. Agora, continuo com os pontos altos. Se você estiver na carreira de ponto em relevo, continue com seus pontos em relevo. Eu tenho 2 pontos para diminuir, né? Eu tenho 100 pontos, eu tenho 102 pontos, eu preciso diminuir 2. Eu vou diminuir um ponto aqui e um ponto antes de chegar no próximo marcador. Então, para diminuir, eu vou fazer um ponto alto pela metade, não fecho, faço outro ponto alto pela metade e fecho todos. Aqui eu já diminui um ponto. E continuo fazendo meus pontos altos. Se você tiver que aumentar, se o seu caso for de aumento, você faça um ponto alto e no mesmo lugar, outro ponto alto. Aqui você tem um ponto de aumento. O meu é de diminuir, então eu vou continuar com a minha carreira. Vou diminuir um lá no final. Na junção das mangas, eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui. E eu volto com você quando eu chegar de novo perto do marcador. Fiz todos os pontos da frente e cheguei no ponto alto que nós fizemos em cima do ponto baixo da junção das mangas. Aqui eu continuo com o ponto em relevo, tá? Não tem mais segredo. Se você estiver na carreira de ponto alto, é só continuar seus pontos altos e vai ser nessa que você vai fazer as diminuições ou os aumentos, né? Então, aqui não tem mais segredo. Agora, só tem o ponto fantasia no começo e no final da carreira. O resto é tudo ponto em relevo ou ponto alto. E vai ser assim até o final do corpo do casaco. Quanto à medida do corpo. A medida do corpo do casaco é a medida da pala mais o comprimento da manga, tá? Então, eu meço pela manga, eu vou medir daqui, né, de onde a gente fez a junção da pala, para baixo, tá? Então, o meu casaquinho vai ter que ter 18,5. 18,5, tá? Antes de chegar nas duas últimas, a gente vai parar, porque eu vou te explicar como fazer a barra no trançado, tá? Então, uns 2 centímetros antes, mais ou menos, nem isso. Olha, 1,5 centímetro mais ou menos, tá?
você para eu poder te explicar como é que faz a barra do casaquinho. Eu voltei antes de fazer o corpinho, porque eu achei que podia ficar alguma dúvida aqui para você, como você faz onde diminui um ponto, né? Que aqui são 2 pontos juntos. Você, na hora de fazer o enrelevo, você pega os 2 juntos, tá? Porque senão não vai, se pegar separado, não vai ter adiantado nada ter feito a diminuição. E continua. E se o seu caso foi de aumento, 2 num ponto só, você faça um relevo em cada um, tá? Em relação ao comprimento, que você tem que parar 1,5 cm mais ou menos antes do final, pare na carreira que for fazer o ponto alto, tá? Porque a penúltima carreira é a de ponto alto e a última da trança. Cheguei nas 2 últimas carreiras do casaquinho, eu fiquei com 17 centímetros. Pra mim tá bom deste tamanho. Essa próxima carreira é a de ponto alto. Então, o começo eu faço igual a todas as outras carreiras. Uma corrente, vira o trabalho. Até o ponto fantasia é igualzinho, como vínhamos fazendo no ponto fantasia. Então, são 2 pontos altos, no espaço entre correntes, 2 pontos altos. Duas correntes e mais 2 pontos altos. E agora aqui começa a mudar. Então, no primeiro ponto, pulando os 2 depois do ponto fantasia, eu faço um ponto alto, pulo um ponto, faço o ponto V. 2 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto. No seguinte, outro ponto alto. Pulo um ponto, outro ponto V. E para quem vai fazer a barra da manga igual a barra do corpinho, é a mesma coisa, tá? Mas na hora eu te explico de novo como fazer. Mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Pulo um ponto, ponto V. 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntes, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Pulo um ponto. Faço 2 pontos altos. 1 e 2. Pulo um ponto, ponto V. E vamos nessa sequência até o final da carreira, até chegar no último ponto fantasia. Outro ponto alto no mesmo lugar. Pulo um ponto, 2 pontos altos, pulo um ponto, ponto V. Pulo um ponto, 2 pontos altos, pulo um ponto, o ponto V. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com você. Estou chegando no final da penúltima carreira. Eu fiz o último ponto V. Me restam 2 pontos. Eu pulo um e no último faço um ponto alto. A lógica, só para você conseguir entender, dessa barra
Entre um ponto fantasia, eu tenho um ponto alto, um espaço, o ponto fantasia, um espaço e outro ponto alto. Aí o outro também, um ponto alto, um espaço, ponto V, um espaço, outro ponto alto. Por isso que ela começa com um ponto alto aqui e eu vou terminar com um ponto alto aqui. O último faço como os outros, 2 pontos altos no espaço das 2 correntes, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E termino com 2 pontos altos. Ele fica escondidinho e apertado. Uma corrente de virada, viro o trabalho. E agora o que vai mudar é no espaço das 2 correntes, tá? Então, eu vou fazer, essa é a carreira de ponto em relevo, eu faço o primeiro ponto alto, o meio ponto alto, o segundo em relevo por trás, o relevo pela frente no ponto fantasia é igual, 2 não fecho, faço outro relevo pela frente, fecho 2 e fecho todos. Agora, aqui no meio é que vai ficar um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo. E faço de novo o ponto em relevo. Fecho só 2, ponto em relevo, fecho só 2 e fecho os 3. Vou pular este ponto alto e vou para o próximo e relevo pela frente. Faço outro, fecho 2, fecho todos. No espaço das correntes, um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo. Termino o ponto fantasia com ponto em relevo pela frente. Fecho só 2, faço outro em relevo pela frente, fecho só 2 e fecho todos. Nos 2 pontos altos, eu pulo, vou para o próximo ponto em relevo pela frente. Fecho só 2, pego o próximo. Fecho só 2, fecho todos. No espaço das correntes, um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo. E é essa a sequência até o final da carreira. Pulo os 2 pontos altos, vou para o próximo ponto em relevo pela frente. Fecho 2, fecho todos. Ponto baixo no espaço das correntes, uma corrente, outro ponto baixo e continua o relevo pela frente. E é só isso nessa carreira, tá? Pular os pontos altos, eu vou fazer o meu aqui e quando eu chegar aqui no finalzinho eu volto com você. Falta só mais um ponto fantasia para eu terminar a carreira, a barra. Aqui eu tenho um ponto alto, eu pulo. Faço o ponto em relevo pela frente. Igualzinho toda a barra. Nas correntes, um ponto baixo, uma corrente, outro ponto baixo e termino o ponto fantasia. O final da carreira é igual ao início, como vínhamos fazendo no corpinho todo, ponto alto em relevo por trás e o último meio ponto alto. Agora, daqui, eu já vou subir a lateral. Se você for trocar a linha, já troque agora e engate aqui neste último ponto. Eu vou fazer com a mesma cor, faço uma corrente. Aqui, eu vou fazer em pontos baixos e eu vou contar quantos pontos eu vou colocar nesta lateral para a outra ficar igualzinha, com o mesmo número de pontos.
Então, eu fiz a corrente de virada. No mesmo lugar onde está essa corrente, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Eu volto lá e faço meu primeiro ponto baixo. Onde tem esse meio ponto alto deitado, eu passo pelo meio dele e faço outro ponto baixo. Aqui não tem muito segredo para colocar os pontos. Eu costumo colocar 2 pontos a cada 3 carreiras. O importante é não apertar demais e não deixar muito largo. 3, 4, 5. Eu vou fazer os meus aqui e quando eu chegar na gola, eu volto com você para a gente descer. Terminei a primeira carreira da minha lateral, serão 3 no total. Eu fiquei com 49 pontos, vão ser os mesmos 49 que eu vou colocar do outro lado. Este casaquinho é para menino, então a casa dos botões fica do meu lado direito, tá? Se você for fazer para menina, a casa dos botões fica do meu lado esquerdo. Como é para menino, eu só vou fazer a casa dos botões aqui, então vou descer em pontos baixos. Fiz meu último ponto baixo aqui em cima, na gola, faço uma corrente, viro, e nesse mesmo ponto eu faço o primeiro ponto baixo para descer. E vou descendo um ponto baixo em cada ponto. A lateral do casaquinho é só essa. Eu vou descer e subir. A gola eu vou fazer com a mesma cor. Então, se você tiver outra linha, provavelmente tenha, não precisa cortar, tá? Porque aí a gente só vai fazer a outra lateral e depois já fazer o capuz com essa mesma linha. Eu volto já com você. Terminei a subida da lateral. Fiz o último ponto baixo aqui, faço uma corrente e vou só puxar a linha para não perder, para poder fazer o capuz. A outra lateral, nós vamos começar pela gola. Então, eu pego a outra linha, faço aquele nó inicial. E eu vou encaixar... Aqui embolei o fio, peraí. No primeiro ponto, lá em cima da gola. Puxo o fio, faço uma corrente e no mesmo lugar faço o primeiro ponto baixo da descida. E sigo que nem a outra lateral. Eu tenho 49 do outro lado, eu vou ter que ter 49 aqui. Se eu tiver 48 ou 50, um pontinho só não vai fazer muita diferença na lateral, tá? Mas mais do que isso, tem que desmanchar e fazer de novo. Eu vou descer aqui em meus pontos baixos e quando eu chegar aqui no final, eu volto com você. Terminei a primeira carreira da outra lateral e já coloquei os marcadores para fazer a casa dos botões. Aqui eu contei 5 pontos e coloquei o marcador. E aqui embaixo, 4. Entre um e outro, eu tenho um espaço de 9 pontos. Eu pus esse aqui mais para baixo, não tão para cima, porque a gola, ela cai um pouquinho para frente. Então, eu terminei a carreira com ponto baixo, faço uma corrente e viro meu trabalho. Logo nesse primeiro ponto, continuo com o meu ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. Onde tem o marcador, eu pulo, faço uma corrente e no outro ponto, outro ponto baixo. Aqui eu vou verificar se o botão passa. Eu pego o botão,
marcador atrapalha um pouco, mas aqui eu já tenho uma noção para ver se ele passa. Ele passa um pouco apertadinho, mas se eu fizer 2 pontos, pular 2 pontos, ele vai ficar muito largo, tá? Então eu prefiro que ele fique mais apertado. Se o seu botão for maior, não passar, você faça 2 correntes do marcador e no próximo e pula o marcador e o próximo ponto. Então eu vou seguir com meus pontos baixos nessa lateral. Olha, chegando perto do outro marcador, a outra casa de botão. Cheguei no marcador. Uma corrente, pulo o ponto do marcador, no outro ponto, continuo com meus pontos baixos. Eu vou terminar a minha carreira aqui e vou descer, que vai ser a última. Quando eu descer e chegar perto do primeiro marcador, eu volto com você. Já estou na terceira e última carreira da lateral. Cheguei no ponto do marcador, onde eu fiz uma corrente. Nessa corrente que eu fiz para a casa do botão, eu vou fazer um ponto baixo. No meio da corrente, eu vou tirar o marcador porque ele me atrapalha. Então, no meio da correntinha, faço um ponto baixo. E continuo com meus pontos baixos. Por toda a carreira. O que muda aqui é onde a gente tem a corrente da casa do botão, eu faço o ponto baixo nessa corrente. Vou tirar o marcador. E olha, a corrente, eu faço o ponto baixo. E continuo com meus pontos baixos. Eu vou terminar essa carreira e volto com você quando eu chegar no final. Terminei a última carreira, faço uma corrente, puxo o fio e corto. E tá feito a nossa lateral. Para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou fazer ele em 2 partes. Então, na próxima parte, a gente faz o capuz e as manguinhas.